A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui nessa noite e na presença do nosso Deus, e eu quero trazer uma palavra de reflexão a vocês em dois textos da palavra de Deus. O primeiro se encontra no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, versículos de 5 até em diante. Diz assim a palavra de Deus: E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs-lhes outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero que você abra também a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, todos vocês conhecem o contexto histórico desta passagem que nós lemos do livro do profeta Daniel, quando a Babilônia, ou o Império Babilônico, que era o império mundial, o exército mais forte daquela época, havia invadido várias nações e também invadiu o reino do sul, o reino de Judá. E eles destruíram tudo, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo do Senhor,
que Salomão havia construído. Pegaram todo o ouro, pegaram todos os metais preciosos, pegaram todos os utensílios da casa do Senhor e levaram para a Babilônia, para colocarem no templo de um dos deuses da Babilônia. E o que aconteceu? Eles levaram várias e várias pessoas cativas para o reino da Babilônia. Deixaram tão somente os pobres da terra. Deixaram somente aqueles que para eles não valiam nada. Deixaram lá na terra de Israel ou na terra de Judá para trabalharem ali a terra e se manterem vivos, porque não interessavam ao reino babilônico. E 4 rapazes, eles foram escolhidos dentre aquele pessoal, dentre aqueles jovens, vários jovens que foram levados como cativos, para fazerem parte de uma comissão de sábios, para serem ali capacitados na língua dos caldeus, na sabedoria, na ciência dos caldeus ou babilônicos, para virem a assessorar, ao final de um certo tempo, ao rei Nabucodonosor, que precisava de sábios e precisava de assessores em assuntos importantes do reino. E esses 4 jovens, um deles se chamava Daniel. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz. E ele foi trocado o seu nome para um nome babilônico. E o nome babilônico dele foi Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Bel, um dos deuses babilônicos, proteja a sua vida. Ananias, que significa em hebraico o Senhor é gracioso, foi mudado para Sadraque, que significa servo de Aque, ou servo de Aco, que era um dos deuses também babilônicos. Misael, que significa quem é igual a Deus, foi mudado para Mesaque, que significa a sombra do príncipe Aque. E Azarias, que significa o Senhor ajuda, virou Abednego, ou servo de Nego, que era o deus da sabedoria, o deus da inteligência babilônica. E o rei Nabucodonosor havia determinado a porção alimentícia de acordo com os padrões babilônicos. Aquilo que era o melhor, os melhores manjares. Ou seja, todas as iguarias seriam consagradas a esses deuses. Deuses Aque, deuses Bel, Deus Bel, ou outros deuses. E depois que eram consagradas a esses deuses, elas eram levadas para estes jovens ali. Mas aqueles jovens determinaram em seus corações não se contaminarem com as iguarias, não queriam participar daquilo que era sacrificado a ídolos. E evitariam assim de pecarem contra o seu Deus, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles jovens assentaram em seus corações não se contaminarem. Meus irmãos, este contexto histórico nos traz a base do contexto espiritual, sendo este contexto de grande importância para você e para mim também, nos dias de hoje.
Para nós entendermos este contexto espiritual, nós precisamos analisar, nós precisamos compreender o que significa hoje, ou como age hoje o inimigo para atrair, depois seduzir, depois vendar e cegar os olhos, e depois acorrentar, e depois destruir. Nos dias de hoje, o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um é seduzido, é engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência, pastor? É a inclinação carnal, a inclinação para as coisas deste mundo. Ele diz que depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esta é a sequência nefasta daquela sedução que existe neste mundo tenebroso. Tudo que o diabo usa hoje é lindo, é glamouroso, tudo é atrativo, tudo é algo que dá status, dá fama, sucesso, reconhecimento, dinheiro. E as pessoas correm atrás, são capazes de venderem suas almas para conseguirem todas estas coisas. Aleluia. E pessoas fazem quaisquer coisas ridículas para poderem ganhar seus 15 minutos de fama e aparecerem na internet e aparecerem nos programas de televisão. Porque isso é fashion, isso traz sucesso, reconhecimento, dinheiro. Meus irmãos, beleza, inteligência, habilidade, sempre estas foram as armas que o inimigo usa e sempre usou para captar as almas dos homens. Jamais você verá o inimigo usar a pobreza, ou a feiura, ou a falta de capacidade, falta de destreza de alguém para atingir os seus objetivos. Por quê? Porque isso não atrai ninguém. Isso não dá ibope. Só existe um que se interessa pelo feio, pelo pobre, pelo incapaz, só que é Deus. Aleluia. E Jesus falou estas palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Outra palavra que ele disse é: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Só Deus se interessa por aquilo que o inimigo não tem interesse nenhum. Veja que lá Nabucodonosor deixou somente os pobres da terra, porque não interessava, mas levou a nata, levou as melhores cabeças, levou os intelectuais, os jovens que tinham vigor. São esses que o diabo se interessa. Pessoas que vão ser seduzidas e atraídas pelo sistema, pelos manjares. Aleluia. E se contaminarem. Porém, aqueles 4 jovens
não quiseram nada disso. Resolveram em seus corações não se contaminar com os manjares do rei, com o glamour do palácio, com a vida de sedução da corte. Glória a Deus. Vamos ao texto novamente, versículo 4. Diz que era a nata. Todo mundo queria estar naquele lugar. Todo mundo queria estar na corte do palácio real, menos aqueles 4 rapazes. Eles não procuraram nada disso. Eles foram levados simplesmente para lá como cativos. Mas o Senhor Deus, Ele tinha um projeto grandioso em tudo isso. Para quê? Para abalar toda aquela nação da Babilônia, usando esses jovens. Por isso, eles foram parar ali. Não queriam, mas foram parar ali, porque Deus tinha um projeto na vida deles. Assim como Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente não entende certas situações. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivendo isso? Qual o interesse? Se Deus tem algo a fazer através da tua vida, você só vai entender muitas vezes depois, muito depois. Aleluia. Mas o que você precisa, o que eu preciso também, é sermos fiéis a um Deus Todo-Poderoso e a dizermos não à sedução deste mundo tenebroso. Glória a Deus. Quando se está no bojo do mundo, a primeira coisa que vem são os pratos contaminados. Versículo 5 diz assim, vou ler para vocês. Versículo 5 diz: E o rei lhes determinou uma ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Veja, toda aquela situação embriagante que traz ali, que tira as pessoas do seu natural, para viverem experiências diferentes. Era oferecido para os jovens, para todos aqueles jovens que foram escolhidos ali. Meus irmãos, a Babilônia, ela representa o mundo de hoje. O rei representa o diabo. E o próprio diabo, ele determina a ração de cada dia nesse sistema mundano. E quem se contaminar, ao final vai estar trabalhando diretamente com o próprio diabo. Foi para isso que aqueles rapazes eles foram, para trabalhar diretamente com o rei. E o rei representa o diabo. Agora vem o que é mais importante de tudo. Versículos 8 e 9. Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar, aleluia, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia, glória a Deus. Isto, ou esta resolução daqueles rapazes, de Daniel e dos seus amigos, de não se contaminarem, fez com que Deus, no futuro, pudesse realizar o plano para toda a nação
e mudando o coração até do próprio Nabucodonosor. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 9, Deus entra em ação quando alguém diz não a esse sistema. Veja, Daniel assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com a porção que lhe era servida. E o versículo 9 diz: ora, Deus deu a Daniel o quê? Graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, Deus interviu. Deus sempre intervém na vida e na história daqueles que não querem se contaminar com este mundo tenebroso. Glória a Deus. Quando nós dizemos não, Deus entra na história. Aleluia, glória a Deus. E Daniel fez um pedido. No versículo 12 está escrito isso. Ele disse: experimento, peço-te, pedindo àquele homem, aquele despenseiro. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo-se que se nos deem legumes a comer e água a beber. Só queremos isso. Não queremos nada dessa comida envenenada, contaminada pela idolatria, pelos manjares, essa bebida embriagante do mundo, que muitos hoje estão, e pasmem, até dentro das nossas igrejas, muitos têm cedido o seu coração e as suas vidas para atenderem ou para se contaminarem com estas porções diabólicas. Meu Deus. 10 dias sem comer os pratos deliciosos do mundo. E muitas pessoas dizem: quê? 10 dias sem comer esses pratos deliciosos do mundo? Tá louco? Como assim? 10 dias, o jovem diz, sem ficar com alguém aí? Como assim? 10 dias sem ter relações sexuais ilícitas com alguém? Como assim? Sem beber? Sem ir à boate? 10 dias. Meus irmãos, tem pessoas que passam mais de 10 dias sem contato com a palavra de Deus. Nunca fizeram um jejum. Nunca. E nunca conseguem passar mais de 10 minutos em oração. Esta é a realidade de muitos crentes em nossos dias. Mas aqueles rapazes disseram: não, queremos somente 10 dias. 10 dias longe dessas coisas, longe dessa contaminação do mundo. E ao final dos 10 dias, a aparência deles, a robustez deles, era muito maior e muito mais bela, muito mais forte, corada, do que todos os outros que utilizaram ou que se alimentaram dos manjares do mundo. Aleluia. E Deus está falando para mim e para você nestes dias. Deus está falando conosco nessa quarentena. É tempo de nós utilizarmos o nosso tempo que agora nós temos em abundância para nós nos alimentarmos do genuíno alimento
que traz a vida eterna, o pão da vida, a água da vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. De nós buscarmos ao Senhor em oração, estarmos jejuando, orando, buscando a face do Senhor com prioridade. Aleluia. E você vai ver que depois que terminar esses dias de quarentena, você vai estar muito mais robusto. Eu e você estaremos muito mais consagrados. Estaremos muito mais, aleluia, santificados e purificados, porque Jesus está voltando e sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. É a palavra do Senhor que nos fala tão claramente. Eles não participaram da comida contaminada. Estavam muito mais fortes do que todos os demais. Aleluia, glória a Deus. Aqueles rapazes, eles estavam no centro do paganismo. Mas eles foram fiéis. No centro do mundo. Com a figura do diabo, personalizada ali em Nabucodonosor. Mas eles foram muito mais que vencedores. Aleluia. Não se deixaram contaminar. Meu irmão, eu e você, nós não podemos nos deixar contaminar com as iguarias desta vida, com as coisas que tentam nos trazer para o mundo do ilícito, para o mundo da contaminação, porque isso traz glamour. Todo mundo hoje quer ir para o Big Brother. Por quê? Porque querem aparecer na televisão, querem ser vistos. As pessoas querem ser cada vez mais fortes e mais. Não é para a sua saúde, mas é para aparecerem nos seus 15 minutos de fama, porque tudo isso é passageiro. Daqui a pouco, acabou-se, não se sabe mais quem é, perdeu-se a glória. A Bíblia diz que a carne é como a erva e a formosura como a flor do campo. Logo, a erva seca e foi-se a sua glória. Este é o mundo que nós vivemos, um mundo que jaz no maligno. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela nos traz uma reflexão. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para nós vivermos para Deus, para nós andarmos na presença do nosso Deus, para buscarmos a sua face, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque é já manifesto que vós sois a carta de Cristo, diz o apóstolo Paulo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 4 que nós lemos nessa noite, versículos 3 e 4, diz que o nosso evangelho, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. E muitas pessoas estão fechando os olhos ao verdadeiro evangelho, estão abraçando o mundo, estão se perdendo. Muitos hoje estão dizendo que estão saindo dos armários para uma vida que acham ser de liberdade, que na realidade é de libertinagem. E o versículo 4 diz, nos quais o deusinho desse século, que é o diabo, figura do Nabucodonosor antigo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos, pastor? Aqueles que muitas vezes estão dentro das nossas igrejas, mas não se alimentam da palavra. Não creem na palavra. Não vivem a palavra. E o que acontece, pastor?
são cegados pelo Deusinho, com letra minúscula, desse século. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, Deus tem o melhor para você e para mim. Deus tem a vitória. Deus tem um galardão eterno. Deus tem a salvação lá no final do nosso caminho estreito, que nós estamos sendo conduzidos por Ele, pelo Espírito Santo. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos assedia, nos tenta seduzir, como essas iguarias, esses manjares do mundo, que o diabo tem oferecido aos nossos jovens, como ofereceu no passado para aqueles 4 jovens. Jovem, que você diga não. Meu irmão, que você diga não. Pastor Muniz, que você diga não. Aleluia. As irmãs, que digamos não para esses pratos envenenados e que realmente possamos nos alimentar do pão da vida, da água cristalina dos céus, que é a palavra de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, que possamos refletir nessas coisas e que possamos viver realmente o genuíno evangelho da glória de Cristo, que não está, aleluia, encoberto para nós, mas está patente para que você e eu possamos viver nele, viver dele, nos alimentarmos dele e chegarmos ao céu através dele, que é o mapa, que é a bússola, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer uma oração por cada um de vocês, pelas nossas famílias. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, porque Tu tens nos ensinado a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é a luz. Ela é, Senhor, o nosso luzeiro para que nós possamos ver cada passo que nós estamos dando no caminho estreito que conduz à salvação. Meu Senhor, que possamos passar por este caminho, que possamos, Senhor, através dos nossos dias difíceis, mas que possamos passar por todos eles, aleluia, sendo, Senhor, guiados pelo Espírito de Deus, até chegarmos ao céu, onde nos espera um galardão eterno, onde nos espera uma coroa de justiça, e nós trocaremos a nossa cruz por esta coroa, e viveremos para todo sempre na presença do nosso Deus. Não queremos momentos, Senhor, de glamour nesse mundo, momentos de sedução aqui nesse sistema mundano, que nós jamais venhamos a nos conformar com este mundo, Senhor, mas que possamos nos renovar a nossa mente, Senhor, aleluia, e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, que possamos continuar a nossa jornada, nós e nossas famílias. Portanto, abençoa cada família, Senhor, as famílias dos teus servos, que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia seja estabelecida, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que estão, Senhor, aleluia, nos hospitais, aqueles que estão com esse vírus, Senhor, do Covid, que a tua bênção, Senhor, venha sem demora, que a tua cura brote apressadamente e que a mão poderosa do Senhor nos dê vitórias sobre vitórias. Assim nós te pedimos, Senhor, te louvamos e te agradecemos, já no nome santo e bendito do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém.